Esse é o Mães na Prática, um podcast de mães para mães. Aqui não existe mãe perfeita, existe a mãe possível. A mãe que aprende todos os dias, que erra, acerta e segue em frente. Eu sou a Rafaela, esse é o episódio número 4 e vamos falar sobre um tema que traz um misto de emoções: medo, preocupação, insegurança, desejo forte de realizar, mas sem saber se vai dar certo. Algumas mamães também decidem não querer e tá tudo bem. A amamentação. Somos muito a favor da amamentação exclusiva até os 6 meses. O leite materno é o melhor alimento para o seu bebê, a primeira vacina dele e além de ser prático e econômico. Não estamos aqui para forçar nada e para julgar nenhuma mamãe. Sabemos que muitas vezes não é possível e não tem problema. Você não será menos mamãe por não amamentar. Você não está sozinha. Cada caso deve ser avaliado de forma individual e sem comparações. Se você conhece uma mamãe que está vivenciando esse momento, manda esse podcast para ela agora e você vai ajudar mais uma mamãe. Nós três somos mamães, tivemos vivências diferentes, né, meninas? Então, contem para nós. Vocês sempre quiseram amamentar e como que foi a experiência de você? Depois eu falo. Quer começar, Jura, Bruno? Pode começar, vai. Eu sempre quis amamentar. E foi engraçado porque eu não tive muito, como que eu falo, muito incentivo no começo. Porque eu lembro que, né, já fazendo meu enxoval, minha mãe falava assim: "Não, não precisa comprar sutiã de amamentação não, eu não amamentei, você não vai amamentar", né, então tinha meio que um histórico aí por trás disso, né, porque minha mãe não deu conta, talvez eu não daria conta, mas eu insisti e vi que isso não influencia nada, gente. Vem muito do nosso desejo, né, então foi, como você já sabe, já falei várias vezes aqui, né, eu tive uma bebê prematura, então isso leva em algumas questões, alguns diferenciais, né, principalmente neste início, porque eu não consegui fazer golden hour com ela, eu não consegui, já trazer ela no peito assim que nasceu, né, ela precisou ser sondada, precisou ficar em cuidados ali mais intensos, e aí sim depois eu consegui, né, como diz, reproduzir essa golden hour no quarto, isso foi sendo um processo, e aí depois tirou a sonda, e aí eu fui conseguindo, né, ela ter essa questão sensorial da mama, então foi realmente gradativo, mas foi possível, né, eu falo que uma das maiores saudades que eu tenho foi amamentar. É indiscutível, né, a questão da saúde do bebê, né, nós não estamos aqui, né, para julgar de forma alguma, né, eu falo que a alimentação ela tem que ser muito avaliada muito individualmente, caso a caso, família a família, e aí envolve muitas questões, o desejo da mãe, como esse bebê, né, nasceu, mas que sim, é possível, né, a partir do momento que você realmente deseja e quer, mas é necessário, muitas das vezes, acompanhamento, né, estamos aqui para isso também. Daí você amamentou até quanto tempo a É 1 ano e filha? meio. Que ótimo, né. É. E antes da doutora falar uma vivência dela, assim, a experiência dela, que ela ainda está vivendo isso, eu queria saber, doutora Bruna, se você pode ajudar a gente nessa questão que a Day falou que é muito importante. Muitas das minhas pacientes falam: "Olha, minha mãe não conseguiu aumentar". Isso tem algum fator hereditário, genético? Tem alguma coisa assim que a gente, depois a gente até vai entrar mais nisso, mas eu achei esse ponto interessante. Como que é isso? Bom, não tem nenhuma associação não, né, a questão é que antes a gente tinha muita falta de informação, né, não se falava tanto sobre a importância do aleitamento materno, né, então, antes era do jeito que dava, né, as pessoas iam lá tentando sozinhas, né, não existia essa questão da consultoria que a gente vê hoje a amamentação, e a gente sabe que a amamentação muitas vezes é difícil mesmo, né, vai ter seus desafios, então, muitas pacientes acabavam desistindo mesmo de amamentar. Mas o que a gente vê é que realmente com uma consultoria adequada, né, quando a paciente tem dificuldade, vai um profissional ali ajudar a colocar esse neném no peito para poder mamar, a gente consegue, na maioria das vezes, sucesso na amamentação. Então, meus amores, não é porque sua mamãe não amamentou, a vez dela foi aquela vez, né, agora é a sua, então você pode fazer diferente e conseguir amamentar, tá bom? A gente vai falar de vários casos aqui. E agora, doutora, me conta a sua experiência.
Então, eu tinha muito medo de amamentar. Tinha passado, né, por uma cirurgia de colocação de prótese de silicone. Depois disso, eu desenvolvi uma sensibilidade muito grande na mama. Então, assim, períodos menstruais, qualquer coisa que aumentasse a sensibilidade na mama, me causava muito desconforto. Então, eu tinha realmente muito medo da amamentação. E aí foi onde, ainda na gravidez, procurei a Rafa, né? Pra gente poder ver o que dava para poder ser feito para planejar aí essa amamentação, né? Para tentar passar por esse período de uma forma mais tranquila. E graças a Deus foi muito tranquilo, graças a Deus, graças a Rafa, né? Foi muito tranquilo, não tivemos problemas com a amamentação, não tive fissura na mama, nada. A Luísa pegou muito bem logo desde do primeiro contato ali. A gente teve a Golden Hour, né? Logo que a Luísa nasceu, veio pro colo, ficou ali amamentando, chupando, né, o peito um pouquinho. Então, foi muito tranquilo essa parte do início da amamentação. Tivemos algumas intercorrências agora, depois de um certo tempo da Luísa. Foi quando eu fiz um seroma tardio na prótese, né? Na mama. Mas graças a Deus agora já tá tudo certo, né? Mas foi uma surpresa, né? Um susto. Mas agora tudo resolvido. Sim, e ainda tá amamentando a Lulu, E né? ainda tá amamentando Isso o daí. Lulu. Gente, é importante a gente falar dessa preparação, né? Que isso faz toda a diferença na vida de uma mulher. Então, será que tem alguma coisa que ela pode fazer durante a gravidez para poder ela ter sucesso na amamentação? Eu sempre falo que buscar conhecimento e se conhecer o seu corpo. E foi interessante você falar, porque você já tinha essa percepção na sensibilidade no seu seio. E às vezes eu atendo muitas mães e é justamente isso. Então, você sentir como que é, né, o seio para você, o que que remete. Eu falo isso não só fisicamente, mas até emocionalmente, né, porque tem mulher que, infelizmente, a gente às vezes é passado por algumas questões anteriores de alguma violência ou de algum abuso. Isso, infelizmente, acontece todo dia e isso pode realmente influenciar, né? Então, a gente se conhecer, se tocar, ver o que que é possível, o que que não é. E eu falo isso até nas relações sexuais mesmo, né? Com seu companheiro, com seu parceiro. Como que essa mama entra aí nesse contexto todo? Porque eu acho primordial, porque muitas das vezes a mulher tem muitas questões por trás e às vezes esse emocional afeta lá na frente a questão da amamentação. Sim, Porque a sucção ali, ela é algo muito intenso, muito forte, né? Então isso acontece frequentemente. Eu falo que às vezes é de 15 15 minutos, às vezes é de meia hora, né? Ainda mais no começo, quando a gente, né, institui a livre demanda. Então, isso, a gente já pensar, analisar isso desde a gestação. Eu quero, eu desejo, como é isso para mim, o meu corpo, né? Esse toque, ele chega com amor ou ele chega com, às vezes, repulsa, né? Então, acho isso muito importante neste começo para a gente já ir construindo essa questão da amamentação. sim. É muito. É um misto de emoções, como a gente disse no começo, que é uma área que para muitas mulheres é prazerosa, e na hora da relação sexual, né, ela é tocada ali, e é uma área que vai amamentar o seu bebê, que vai trazer energia para o seu bebê, vida para o seu bebê. Já pensaram, se o bebê não amamenta, ele pode morrer. Uhum. Então é muito assim, uma coisa com uma outra coisa, assim. Então, na cabeça de nós mulheres, é uma coisa muito intensa mesmo. Sim, Então envolve muito emocional, né, doutora? Então, sim. a doutora que é obstetra, ginecologista, né, daí você que é consultora, a gente passou por isso. Então, a mulher, sim, ela tem que ter conhecimento. A doutora chegou a fazer o curso com a gente também, que clareia muitas coisas, Sim. né? E a consultoria, ela precisa acontecer, gente, antes do bebê nascer. Eu falo que é o principal, né, gente, a preparação, tudo que a gente se prepara para, o sucesso, ele tende a ser mais rápido, né? Porque muitas vezes, assim, que eu percebo na prática, é que as pessoas às vezes deixam para poder pedir ajuda na hora que o gato já subiu no telhado, Verdade. né? Então, assim, você chega lá, a mama já tá machucada, ela já tá querendo Sim, desistir, já começou a dar uma fórmula, e vocês chegam para dar consultoria já num cenário conturbado. sim. Não deveria ser assim, né? As pessoas, ideal, no mundo ideal, a gente deveria já ter uma noção sobre a amamentação ainda na gravidez,
receber os cuidados ali já nos primeiros dias, né? Uhum. E para poder aumentar a chance de sucesso da amamentação. E mesmo porque ainda tem algumas indicações muito retrógradas, vamos falar assim, né? Pra entender essa estrutura da mama, como que essa mama funciona, como que funciona essa produção de leite. Eu realmente preciso passar a bucha no meu peito, né? Uma coisa assim até repetitiva, mas eu ainda vejo na minha realidade ainda mulheres fazendo isso, tomando sol excessivamente, passando muitas pomadas, né, na mama para preparar essa mama. E a gente sabe que isso tudo, gente, não tem o menor sentido, né? Não tem nenhuma comprovação científica que fazer qualquer coisa neste sentido realmente vai proporcionar um sucesso na amamentação. Então, o conhecimento ele realmente liberta, ele realmente traz mais segurança. Só para a gente finalizar, acho que buscar esse conhecimento é extremamente importante ainda na gestação, para que assim sinta mais segurança. E assim que o bebê nascer, a gente já tenha um guia ali do que é esperado, do que não é. Então, mamães, ó, não precisa fazer nada, né? A sua mama, Deus fez a gente de um modo muito perfeito. Então, você não precisa passar bucha, você não precisa comprar pomada antes da hora, não precisa fazer nada. Deixa o seu corpo mesmo trabalhar, né? E invista em conhecimento. Às vezes a gente fica preocupado com o enxoval físico, né, da criança, roupinha, carrinho, quartinho, e esquece que a gente tem que sim investir numa consultoria de alimentação, isso é muito importante. Mas qual é a diferença, né, da gente ir sozinha e da gente ir com um profissional? Eu achei, por ser uma profissional da saúde, eu não teria dificuldades para amamentar. Meu parto foi um pouquinho complicado, foi um parto normal, mas eu tive intercorrências durante o parto por conta da analgesia, né? Daquela anestesia que você toma para poder aliviar um pouquinho de você acabar de ter um bebê. Naquele momento ali, eu perdi as forças, a anestesia subiu um pouco, e aí minha filhinha teve que ser tirada no forceps. Ela não teve a golden hour comigo, ela teve que. E eu não conseguia responder, não conseguia conversar. Então, isso dificultou muito a amamentação. Ela já começou a usar a fórmula. E aí me aparece a minha amiga, minha grande amiga, que eu falei, Dai, tô desesperada. Ela chegou lá, assim, meu lar tava um caos. Eu tava chorando sem parar, meu peito machucado, a Manuela mamando, saindo sangue, tadinha, do meu peito. Eu tava numa condição financeira que eu não tava bem. A Dai chegou lá e falou assim: calma, eu vou te ajudar. Um passo de cada vez. Foi ensinando meu marido para poder ensinar a Manuela a mamar. Então, assim, eu falo que um profissional, gente, é um divisor de água na nossa vida. A gente tem que ter alguém para nos ajudar. E não é porque a gente é da área que a gente não vai ter dificuldade, É muito né? individual É isso, né? muito individual. E aí a Manu aprendeu a mamar. Não foi fácil. Teve que ter muita entrega. Teve vezes de eu querer desistir. Sim, teve vezes de eu querer desistir. Mas eu queria muito amamentar. Então, hoje a Manuela mama. Eu tenho que aprender sobre desmame, tá? Que é outro patamar que eu acho que a gente pode gravar um Um outro podcast podcast, só com disso, certeza, a gente vai tá? falar sobre Eu isso. preciso de ajuda e eu quero investir em conhecimento e me ajudar as mamães, porque toda vez que eu penso que ela vai parar de mamar, eu choro. Eu Pois fico é. abalada, né? Esse vínculo é complexo e às vezes é muito mais difícil para a mãe do que para o bebê. Ela acabou de fazer 2 anos, então ela me pede muito pouco para mamar, mas isso ainda existe. De madrugada, quando ela pede, eu falo: "Filha, não tem mais". Mas é um processo que para quem gosta, para quem viveu isso, é muito difícil, é uma conexão muito forte e tá muito mais na mãe, tá, do que na Com criança. certeza. Então a gente precisa se preparar para isso, mas isso fica para um outro podcast. Acho que muita mãe não sabe o que é golden hour, né, a gente fala aqui em termos técnicos, mas a mãe não sabe. Explica pra gente um pouquinho as vivências que vocês tiveram, por que essa parte é importante? Então, quando a gente pensa, né, nessa vida intraútero já, né, eu estava até estudando um pouco sobre essa questão sensorial e amamentação, e aí veio que um dos primeiros sentidos, né, que é desenvolvido ainda dentro do útero é o tato, né, porque o bebê vai desenvolvendo ali, então ele vai encostando na parede da placenta ali, então, né, tem todo o envolvimento. E aí não é à toa que esse contato físico, ele regula emocionalmente o bebê. Então, quando a gente pensa que ele vai ter sensações diferentes ao nascer, então ele vai ter um contato ali com o ar, coisa que ele não tinha. Ele vai ter, né, que ter que respirar, coisa que ele não fazia. Então é tudo muito novo. E a gente conseguir trazer essa segurança para este bebê assim que nasce, e aí vamos pensar, onde que é mais seguro? Né, na mão de um profissional ou com a mãe ali. Então, isso relaxa o bebê, regula neurologicamente esse bebê. Então, essa Golden Hour, ela é essencial, né? E eu falo que
muitas das vezes, a gente sabe que o ambiente hospitalar, às vezes, tem as rotinas, mas a gente pode reproduzir isso, gente, a todo momento, né. Então, é por isso que eu falo, às vezes eu chego, a gente tem que deixa a mãe mais sem roupa possível, o bebê também, às vezes mesmo estando frio, joga a cobertinha por cima, mas este contato pele a pele inicial, ele é primordial para esse vínculo, né, porque são questões hormonais ali, então quando o bebê chega, o cheiro do bebê, as batidas do coração, esse tato libera hormônios que ajudam nessa descida do leite dessa mãe, né. Então já tem muitos estudos que falam que quando a gente coloca às vezes o bebê, na barriga da mãe, ele consegue subir, né, e chegar até a mama, porque é uma coisa sensorial, sensitiva, e o bebê tem um pouco desse instinto, né. O bebê vai aprender a mamar mamando. Parece uma coisa É. bem boba aqui, Uhum. mas não tem outro jeito. Então ele só vai aprender se a gente colocar no peito. Então a gente não nasce sabendo, então é um ato a ser aprendido. E só para explicar para quem está em casa, né, a questão do golden hour é o termo que a gente usa, né, que seria a hora de ouro, para essa primeira hora aí de vida depois do neném, que ele vai ter o contato pele a pele com a mãe. E aí, isso eu acho importante a gente falar, é que às vezes, após o nascimento do bebê, muitas mães ficam naquela preocupação, nossa, ele está prestando sugar, mas ainda não está descendo leite, não está saindo nada. Mas o simples fato do neném estar sugando ali já é um estímulo, né, para a descida do leite, para a descida do colosso e tudo mais. E aí, só complementando rapidinho, que eu acho Claro. importante, doutora Bruna, porque isso acho que é uma das maiores dúvidas. Porque muita gente chega, a mãe fala assim, mas meu leite não desceu. E, na verdade, gente, o colostro, ele já é leite, né? Então, ele é o melhor alimento, ela é a primeira vacina que vai dar, e ele vem em gotas mesmo, né? Então, por que que ele vem em gotas? Porque a capacidade do estômago do bebê, né, que comporta ali no estômago do seu bebê nesses primeiros dias é muito pouco, então é em torno de 5, 7 ml. Então não tem uma justificativa desse leite já jorrar nesse primeiro dia. Então entender que é um processo, isso é primordial, porque senão a mãe vai e fala assim, mas não tá saindo nada, esse bebê vai ficar com fome, e aí já introduz fórmula precocemente, e aí vira um processo em cadeia. Isso, é exatamente isso que eu ia falar. Nós chegamos lá e aí tudo vira um caos, porque quem tá ao redor da mãe fala assim: "Esse menino tá com fome, não desceu nada no seu peito". Às vezes o próprio profissional, não por maldade, tá, gente, às vezes por falta mesmo de se renovar ali nos conhecimentos, porque nós estudamos a todo momento, então o profissional esquece que não vai ser imediato mesmo. Então, às vezes, tem uma fala com a mãe: "Ó, esse seu bico do seio não vai dar para amamentar". Sua mama, você não vai ser capaz de amamentar. Aí a mãe já vai escutando aquilo ali, já vai entrando na mente e no coração dela, né. Sim. A questão do choro da criança não vai ser só por fome, tem outras questões envolvidas. E a rede de apoio é muito importante para falar para a mamãe: "Olha, você é capaz, está tudo bem". O papai ou quem for ficar, a titia, a vovó, quem for ficar ali com a mãe, ela tem que ter esse apoio para poder conseguir amamentar, né. Elas perguntam: "Meu leite desceu?". E aí, essa descida do leite, a cesárea, o parto normal, isso influencia? Em quanto tempo que aquele colosso vai ficar? Depois de quanto tempo vem o leite? Bom, o assunto de amamentação é muito amplo, né? Então a gente tem muita coisa para falar para vocês. Mas no próximo episódio, nós vamos responder as principais perguntas da nossa caixinha do Instagram. Então foi um prazer estar com vocês, mamães. E sim, a amamentação é possível, né, meninas? Com certeza. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, meninas.